A paz do Senhor, meus amados em Cristo Jesus. Hoje eu voltei com a pregação, com um estudo, com um debate maravilhoso para você. Se encontra no nosso livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Atos dos Apóstolos, na verdade, para quem não saiba, é considerado a nossa história do Novo Testamento. O Novo Testamento divide em 4 partes, ok? Que são o Evangelho, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Passamos aqui agora para Atos dos Apóstolos, que entra a história, considerável história, porque começamos a história do Evangelho sem Jesus na terra, após a ressurreição. Então, considerado o Ato dos Apóstolos, ou seja, os nossos primeiros responsáveis pela obra depois de Jesus, os nossos primeiros discípulos, os nossos primeiros missionários e Atos dos Apóstolos. E certamente Atos ele é uma ponte também para a doutrina, que é a terceira parte, as doutrinas de Paulo, as cartas de João, de Pedro, de Efésios, etc. As cartas após o Atos dos Apóstolos entrando na carta, é a ponte para as cartas, e finaliza em Apocalipse de João, que é a revelação. São essas 4 partes, teologicamente, faz parte dos 27 livros do Novo Testamento. Amém? Mas nós vamos debater sobre Atos, a importância de Atos. Eu vou ler aqui alguns versículos do capítulo 1 para nós abrir o nosso entendimento. Amém? Fez o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não a fazer, mas ensinar. Até o dia que foi recebido em cima e depois de ter dado os mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias, levando a respeito do reino do céu. Estando com eles, determinou que não se ausentasse de Jerusalém, mas esperasse a promessa do Pai, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vos serei batizado com o Espírito Santo não muito por esses dias. Aqueles, pois, se quiser havia reunidos, perguntou-lhe dizendo: Senhor, restaurará nesse tempo o reino de Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeia testemunho tanto em Jerusalém, como todas as Judéias, Samaria, até os confins da terra. Começou a nossa história. Atos 1, aqui na verdade no capítulo fala sobre o Teófilo. No versículo 1, capítulo 1, fala sobre o Teófilo. Na verdade, disse: fez primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Teófilo, na verdade, quer dizer Deus. Ófilo, amigo de Deus. Certamente esse homem é um homem, uma pessoa, é um personagem. Ele apareceu juntamente com Lucas no ano de 62 depois de Cristo. Foi escrito Atos Apóstolos por Lucas, e esse rapaz aqui talvez era o escritor do tempo, que na verdade os nossos discípulos, a maioria deles era iletrado, então possivelmente ele ajudou a escrever Atos Apóstolos, sem dúvida era o Teófilo. Acerca disso começou a escrever, e Jesus aparece aqui depois da ressurreição em Mateus 27, 28, ele morre, e em Mateus 28, no versículo 19, ele disse que ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E depois ele fala na última passagem, na última palavra em Mateus 28, versículo 20, que eu estarei convosco todos os dias até as consumações do século. Então Jesus ele morre e ressurge, e ele aparece na terra por mais de 40 dias, como mencionamos aqui nesse versículo também. E também confirma lá no livro de 1 Coríntios 15 também que ele apareceu para mais de 500 mil pessoas, e ele ficou na terra perante 40 dias e 40 noites após a sua ressurreição. E nesse exato momento ele impõe aqui uma reunião com esses discípulos. Mas ele fala uma coisa interessante aqui, que ele fala assim: olha, por enquanto não se ausentai de Jerusalém. Jesus não queria que ele saísse ainda de Jerusalém.
Qual foi o motivo de Jesus ter imposto essa palavra? Não se ausentar e não sair. Por que não sair? Porque Jesus, ele teria prometido a promessa do Espírito. Não teria sido ainda derramada a promessa do Espírito. Essa passagem que ele fala assim, que eu batizo vocês com o Espírito Santo com fogo, lá atrás em Mateus 3,11, João Batista também mencionava: eu batizo vocês com água, mas Jesus Cristo vos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então chegou a hora. Passou os 3 anos e meio do Evangelho de Jesus, as promessas estão aqui expostas e ela começa agora em Atos, o derramamento do Espírito. No então, Atos dos Apóstolos também é considerado como o livro do Espírito Santo, porque foi o início do nosso Evangelho, começando pelos apóstolos, com o batismo, com o Espírito. No então atrás, o Evangelho era poucos que conseguiam alcançar essa maravilha do Espírito Santo. Esse dom do Espírito Santo não era derramado sobre toda a terra, não era derramado sobre toda a terra. Esse é o fato. Por isso que ele mandou os discípulos não se ausentar e ficar em Jerusalém. Porque quando acontecia a minha ascensão, esse capítulo 1 também fala sobre a ascensão. Ascensão quer dizer a subida, a chegada de Jesus Cristo à direita do Papai Todo-Poderoso, como diz o salmista Davi, Salmo 110, assenta aqui, Jesus. Talvez isso é um Deus falando com Deus, um Senhor falando com o Senhor. Lá no céu, depois da ascensão, imagino a visão de Davi sobre isso aqui. Salmo 110, versículo 1. Assenta aqui, meu filho, assenta à minha direita, até que eu imponha os inimigos por escabos dos teus pés. Poxa, mas que pé é esse? Jesus já não está lá? É os pés dos filhos deles aos nossos pés. Que bênção, né? Aos nossos pés. O inimigo vai ser exposto debaixo dos nossos pés. Vai ser esmagado agora. Porque chegou para nós o Espírito Santo. Chegou a virtude. Chegou o poder de cura, de libertação. Se concretizou a promessa. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não tem a história, passa os anos e os céus, passa tudo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Chegou o derramamento do Espírito. E quando acontece esse derramamento, de Jesus sobe e desce o Espírito Santo, acontece que eles Jesus subiu, ficou 40 dias na terra. Quando ele sobe, aproximadamente, segundo a teologia, alguns confirmam que foi 10 dias depois da ascensão. Quando ele subiu ao céu, e diz que os discípulos ficaram olhando Jesus subir. Subiu e Jesus sumiu sobre as nuvens e apareceu 2 anjos, diz aqui no capítulo 1, que falaram: olha, não olhe para o alto mais, olha para a frente, porque esse Jesus que você está vendo subir na nuvem, assim ele vai descer. Agora é vocês, vai, porque foi derramado o Espírito. E queria falar mais ou menos isso. Agora é a sua vez. E logo, graças a Deus, no capítulo 2 começa o grande milagre. O grande milagre começa no capítulo 2. No capítulo 2 disse que impõe a descida do Espírito Santo. Vou ler o capítulo 1 para nós abrirmos o entendimento. Cumpriu-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. O Espírito Santo desceu. Todos aguardavam unanimemente em oração, como diz a palavra, e de repente o Espírito desce. Só que o Espírito não desceu só sobre os 12, desceu sobre várias pessoas que estavam em reunião. E todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram batizados com o Espírito Santo. E então naquele exato momento, alguns fariseus, alguns judeus não aceitavam esse Jesus. Eles falavam: esses caras estão loucos. Como é que esses caras são gregos e falam espanhol? Como são espanhol e falam grego? Como são etíopes e falam Jerusalém? E o que acontece como fala grego? Que bagunça é essa? Ali seria o derramamento. Diz que um vento impetuoso vinha do norte e enchia aquela casa. Essa passagem vem do norte, ela encontra diversas partes da Bíblia, amém? Quando Deus chamou lá atrás Isaías, há 700 anos atrás, ele mostrou para Isaías 1 e diz assim, eu não sei qual versículo, mas ele falou assim: olha, Isaías, o que tu vê? Ele disse: eu vejo uma panela, Senhor, voltado para o norte. Ok? Quando você mencionar na Bíblia essa passagem voltada para o norte, seria exatamente Jerusalém. Naquele momento, misericórdia. Quando Deus estava mostrando aquilo para Isaías, simbolizava que a provação estava chegando sobre o norte. Deus ia pesar a mão sobre Jerusalém. Em outras partes também, pensa que a Bíblia relata que Daniel orava sempre com a janela aberta para o norte e simbolizava a terra de Deus. Portanto, é um dos motivos de Jesus ter falado no capítulo 1, não se ausentar de Jerusalém, porque Deus ele sempre voltava para Jerusalém, porque em Jerusalém o povo desviado ou não era a nação dele. O povo buscando ou não era o
povo que Deus amava. Então Jerusalém era muito visto por Deus, portanto todo o poder era descido primeiro em Jerusalém. E então o evangelho começou para Jerusalém. Depois foi para os gentios, ou seja, gentios são aqueles que não são israelitas. Na verdade, uns acreditavam que o evangelho, antes do derramamento do Espírito Santo, viria só para os judeus, ou melhor, só para os israelitas, mas não era exatamente isso. Porque Jesus disse de por todo mundo, pregou o evangelho a toda criatura, né? E todo aquele que for batizado será salvo, Marcos 16, Mateus 28, então fala essas passagens que Jesus mencionou que seria o evangelho para todos. Aí se concretiza também a bênção. As pessoas que não teriam salvação passou a ter salvação. O verbo foi quebrado, a lei foi quebrada, a nova aliança foi exposta. Então agora a salvação veio para todos. Jesus veio como um cordeiro para levar o pecado de todos, não apenas de alguns, de fulano ou de países centralizados. Portanto, mas Jerusalém é a terra mais amada. Esse é o fato que você várias partes voltadas sobre Jerusalém. Mas no então foi derramado depois de 10 dias da ascensão o Espírito Santo. No capítulo 2 veio o vento impetuoso e batizou muita gente, como mencionei. E eles falaram que era louco. Só que agora nesse exato momento o que me chama a atenção é que Pedro e João, após isso, mencionam o primeiro sermão. Pedro e João não preparou a pregação. Pedro e João se defenderam da acusação que as pessoas diziam que aquelas pessoas eram loucos. Falar língua repartida. Que loucura. Que mistério é esse? Mas Pedro e João falaram. Então João ele busca logo a profecia, a palavra. Isso que eu quero que vocês entendam. Muita gente quer pregar o evangelho, mas não quer mais estudar. Quer pregar o evangelho, mas não quer comer a Bíblia. Acha que mas não precisa. Não, gente, precisa, gente. Pelo amor de Deus, conhecer a verdade. João 3:32. Conhecer a verdade, que a verdade vos libertará. Precisa, gente. Tem que comer Bíblia, tem que estudar, pelo amor de Deus. Observa que quando João ele se manifesta contra os gregos, contra os judeus, contra os zelotas da predestinação, ele não se manifesta com o seu ego, ele não se manifesta com o carochinho do coração, não. Ele foi sábio, ele se manifesta com as profecias de Ageu 2, a partir do versículo 28 a 32, que eu que derramarei o meu espírito sobre toda a terra, os jovens profetizarão, os senhores terão sonhos e visões, amém, todos serão batizados com o Espírito, o sol se escurecerá, o mistério acontecerá antes da grande vida do Senhor. Então se concretizou, por isso ele puxou o versículo para pregar, ele puxou o versículo para se defender. Isso, irmão, se eu não tenho a palavra, vou me defender como? Portanto, é um ponto que eu não vou mencionar, mas não tente ficar fazendo evangelho, gente, sem ler Bíblia, pelo amor de Deus. Não tente tentar ser um pregador aí, ainda sonhar em ser renomado, ainda sonhar em ser grande, em ser convidado, e encher sua agenda sem ler. Pelo amor de Deus, gente, não faça isso. E um dos pontos para confirmar essa passagem que você precisa ter conhecimento, o que aconteceu? Por que Estevão foi apedrejado, gente? Estevão, aqui, ó, Atos 7, ele foi apedrejado porque ele mencionou a Bíblia lá na igreja de Sinédrio. Sinédrio era a casa real do sacerdote, era como se fosse a sede da igreja do sacerdote de Roma, de Jerusalém, seria a igreja central. Ele mencionou todos os capítulos bíblicos saindo de Abraão gradativamente. Ele usou palavra, revelando palavra. Aquilo, as pessoas iravam com aquela situação, porque ele sabia que era homens iletrados. Capítulo 4, que diz que eles não tinham letra, ou seja, eles não eram alfabetizados. Ele fez um sermão, saindo de Abraão, passando por Josué, passando a história de Josué, enfim, chegando José, fez uma coisa linda, extraordinária dentro do sermão bíblico, expondo conhecimento, ok? Conhecimento. Não tente fazer um evangelho sem conhecimento. Então, eu não vou aprofundar muito, depois eu vou trazer Atos 2, Atos 3, porque eu estou fazendo isso tudo e vou mencionando aos poucos para a gente dar um entendimento. Esse é o Atos 1 e 2. A ascensão de Jesus, o derramamento do Espírito, a importância do Espírito Santo, ok? E na frente nós vamos encontrar várias coisas. Em Atos 4, Pedro e João lá na igreja chamada Formosa, tinha um coxo de nascido, 40 anos na porta da igreja pedindo esmola. Eles viram a unção, eles viram Pedro e João e falou assim, me dê dinheiro, alguma coisa, moeda. E Pedro e João olha para ele e diz, eu não tenho moeda, nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus levanta e anda. Aquele acontecimento foi extraordinário. Por que eles fizeram aquilo? Porque tinha o quê? O
Espírito Santo. Crente não pode viver sem o Espírito Santo. Não tem. A identidade de um grande pregador é o Espírito. A identidade da cura, da revelação da palavra, a identidade da interpretação, tudo menciona um Espírito só. 1 Coríntios 12, a diversidade de dons e todos é um Espírito só. Dom vem do Espírito. Por isso eles curaram. Então eles falaram para os gregos, para os gentios lá, para o sacerdote, não fomos nós, foi o poder de Jesus Cristo. É aquela ação que eles tiveram no capítulo 4, em ter levantado aquele coxo. Mais de 5.000 almas foram ganhas. Aqui nesse primeiro sermão que ele faz, 3.000 almas, mais 5.000, já 8.000 almas. Foi um estrondoso. Foi uma coisa estrondosa. O poder de Deus manifestou sobre a terra através do Espírito estrondoso. Como disse, por todo o mundo a coisa começou a acontecer ali. Aí as pessoas, os sacerdotes ficaram desesperados. Aqueles acontecimentos, tinha mais de 40 anos que ninguém conseguia ver um milagre acontecer daquela forma, e portanto eles começaram a se preocupar com aquilo. Já levaram Pedro e João, já prenderam eles, mas eles foram libertos pelo anjo e a coisa foi acontecendo. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo e deixa o Espírito Santo descer sobre ti. Porque o Espírito Santo só pode sair sobre a igreja. O Espírito Santo só vai sair da igreja, porque nós somos a continuidade de Atos, só depois do arrebatamento. Não aceite heresia. Não aceita antipentecostalismo, antipentecoste na tua igreja. Não aceita essas coisas. Nós somos o Atos do procedimento. Nós somos a história. A história começou e vai finalizar conosco até os fins dos tempos, até as consumações do século. Então Jesus falou, Mateus 28, versículo 20, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Fique na paz do Senhor Jesus.